Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos falar acerca dos complementos de termos com regências diferentes. Eu vou mostrar para você por que, em alguns casos, você não pode utilizar o mesmo termo comum com verbos de regências diferentes. Isso é bastante cobrado pela maioria das bancas organizadoras e é claro que você precisa dominar este assunto. Você já sabe que regência é a possibilidade que um verbo ou um nome tem de exigir uma preposição. Em geral, é isso. De forma bem resumida, é isso. Se você ainda não estudou acerca de regência verbal e também regência nominal, aqui no nosso canal existem alguns vídeos acerca deste assunto. Você pode assistir a todos eles. Então vamos lá. O que eu quero enfatizar nessa aula de hoje, na verdade é uma dica, é esse tipo de construção. Entrei e saí de casa. Perceba o seguinte, vamos fazer algumas análises. O verbo entrar pede uma preposição, ou seja, ele tem uma regência, ele exige uma preposição em sua estrutura. Que preposição é essa? A preposição em. Já o verbo sair exige um outro tipo de preposição. Ele exige a preposição de. Perceba que esses verbos estão ligados pela conjunção e. Então, uma ideia aditiva aqui. Houve duas ações. Entrar é a primeira ação e a segunda, sair. Então, esses verbos estão ligados por uma conjunção coordenativa aditiva. O termo de casa funciona como um complemento. Então, perceba que aqui nós temos um complemento. Só que o problema desse complemento é que ele completa o verbo sair e também o verbo entrar. Então, aqui nós temos um complemento comum a dois verbos que apresentam, que possuem regências diferentes. O problema dessa frase é exatamente esse, um complemento que serve a dois verbos com regências diferentes. O que o rigor gramatical, a tradição gramatical, a norma culta exige? O seguinte, que você reescreva, reestruture esta frase de forma correta, é claro. E é isso que a maioria das bancas geralmente cobram. Então perceba como você vai fazer isto. Você só tem um complemento, esse complemento deve possuir a preposição em e também a preposição de. Então nós devemos reescrever esta frase assim: entrei em casa e dela saí. Essa é a construção correta. Vou mostrar por quê. Lembra que o verbo entrar exige a preposição em? Ótimo, entrei em casa. Então a preposição em está aqui empregada de forma correta no complemento adverbial do verbo entrar. Então vamos ligar aqui. E o verbo sair, que foi colocado lá no final da frase, pede a preposição de, como nós já vimos. Ótimo. Essa preposição está aqui junto com um pronome. Que pronome é esse? O pronome pessoal. Então veja que dela nada mais é do que a preposição de exigida pelo verbo sair, mais o pronome ela. Esse pronome ela nós podemos dizer algo a mais sobre ele. Esse pronome é anafórico, uma estrutura anafórica. Por quê? Porque o pronome ela faz referência a um termo anteriormente citado. Que termo é esse? O substantivo casa. Então nós temos a frase escrita de forma correta
com preposição exigida pelo verbo, empregada de forma correta, entrei em casa, e o verbo sair pede a preposição de está aglutinada ao pronome pessoal, e esse pronome pessoal é anafórico porque ele faz referência ao substantivo casa. É dessa forma que você precisa analisar as frases que têm complementos de termos com regências diferentes, ok? Até a próxima dica.